Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão pela TV Uninter. O tema de hoje é sobre a vida em agências de propaganda. E para tratar esse tema, hoje receberemos o Sérgio Montes Serra. Em um minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. E hoje recebemos Sérgio Montes Serra. Vamos lá, que geralmente eu faço sempre uma breve apresentação das pessoas, Sérgio, mas o seu foi tão bacana que eu vou falar tudo aqui. Vamos lá. Sérgio Montes Serra, sócio-diretor de atendimento e planejamento da 1098, sommelier e pescador. Administrador de empresas, pós-graduado em marketing, iniciou sua carreira publicitária em 1990 na Esclan, Curitiba. Começou com muita gente, estagiário que virou assistente, que se tornou atendimento, que chegou a gerente de atendimento, que se tornou dono de uma agência e diretor de planejamento e de atendimento. Ainda assim parece que foi fácil, mas na verdade conquistou muita experiência em diferentes agências. Só na Z Publicidade em Curitiba foram 8 anos. Outros 5 anos passou em Florianópolis e em São Paulo, por agências como ONI-WG, Propag e Eugênio DDB. Isso é tudo sigla, né? Agência assim, né? É. Em Santa Catarina, participou das estratégias e execução de 2 eleições vitoriosas para o governo do estado e prefeituras de Joinville e Criciúma. Atendeu contas públicas como o governo de Santa Catarina, prefeitura de Joinville, prefeitura de Blumenau, prefeitura de Cascavel, Pinhais e Curitiba. Como cliente, a experiência sempre foi de varejo, merecendo destaque sua passagem pela Vivo, onde trabalhou com a publicidade de pré-pagos para todo o Paraná e Santa Catarina. Nos últimos 2 anos, Sérgio Montes Serra também atuou como professor e ministrou aulas de marketing e publicidade no Uni Curitiba. Sérgio? Tá grande bacana, a ficha, assim, né? Deu duas fichas. É muito bacana, assim. Eu conheci o Sérgio em 2010. Eu quase fui seu funcionário. É verdade. Quase fui seu funcionário, porque na época da entrevista ele tinha uma certa urgência, porque quando meu pai faleceu eu tive que viajar. Nem sei se você lembra dessas coisas. É. E quase, assim, né? Eu lembro que você chamou muita atenção lá. Quando nas você apareceu, redes sociais, eu falei... lá. Aí daí a gente tem numa outra agência. Sim. Aí vim pra cá pra dar aula, então nesse sentido. Que bom, né? Mas a vida é assim mesmo. É Joga a gente bacana, pra lá e pra cá. cara, é bacana. A gente precisa nadar bem. E Sérgio, assim, desde quando você trabalha nessa área? Desde 90, mas são 24 anos, assim. Quem tá assistindo agora, nossos alunos, eu fiquei impressionado. Pelo nosso Sérgio, que nasceu em 95. Nossa. Eu nasci em 84, fica assim, meu Deus do céu, é muito novo, um gagazinho com essas criancinhas, assim. Será que eu falo que elas entendem? E assim, o que são 24 anos de carreira numa área como essa, que passou por N transformações? Então, quando a gente pensa, né, no início da carreira, 1990, pode parecer que está lá longe, e de alguma maneira está, porque nesse tempo a gente viveu e experimentou algumas diferenças, algumas novidades, principalmente na área de tecnologia, que mudou não só a minha área, que é a publicidade, mas está mudando o mundo todo, né? Mas ao mesmo tempo, pensei, não está tão longe assim, foi só 10 anos antes do bug do milênio, né? que prometia, né, acabar com o mundo. Que medo de ver. Cara, eu morri com 16 anos, meu Deus. Enfim. Acabar com tudo. Agora, era muito diferente, sabe, Eliseu? Eu lembro assim, primeiro que para entrar, né, numa agência de propaganda, ou você tinha algum conhecido, alguém que pudesse te ajudar, te recomendar, ou você tinha um instrumento que praticamente morreu hoje, que era a lista telefônica. Uhum. Eu lembro de pegar a lista telefônica e ligar uma por uma daquelas agências. Devia ter umas 80 agências, eu acho, cadastradas ali na lista. Em todas elas, né, dizia que queria começar, queria uma oportunidade, estava estudando administração de empresas. E a resposta era sempre meio parecida. Traz um currículo aqui, não tinha e-mail para você mandar, então, traz, deixa aqui na recepção e qualquer coisa a gente te chama. Eu devo ter enviado o currículo, sem chutar errado, por umas 30 agências. E um dia, uma delas retornou a minha ligação, eu não acreditei naquilo, foi o diretor de atendimento de uma grande agência, que era a Esclan, e ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade aqui, quer vir conversar?
Falei, eu posso ir agora. Tô aí, ó, tô do lado aqui. A gente bateu um papo, né, conversou, e eu comecei a carreira dessa maneira, né, correndo atrás das agências, tentando oportunidade. Mas antes disso, Eliseu, eu cometi alguns erros, né, que acho que muita gente comete quando está começando a sua carreira. Eu não sabia, por exemplo, como funcionava uma agência de publicidade. Eu não sabia a estrutura dela. Né? E aí um colega um dia me conseguiu uma entrevista com uma diretora de mídia. Né? Falei, maravilha, tenho uma grande chance. Fui para lá, não me preparei antes para a entrevista, achando que podia me garantir. E uma das perguntas que ela fez é assim, como é que você se sente, né, lidando com nota fiscal, com controle, com planilhas, com acompanhamento e coisas do gênero? E eu falei para ela, olha, eu odeio, não gosto disso. Naquele momento eu perdi minha chance de começar, né? Porque eu não sabia que um departamento de mídia, né, no seu dia a dia tem isso, de você ter os controles de recebimento de nota, do cheque, né, de muita planilha para estudar audiência, né, para recomendar para cliente. Então ali eu aprendi a primeira lição, antes de começar a trabalhar já, que é eu preciso saber como funciona uma agência, como é esse business. Né? Bom, aí eu comecei. Também era uma pessoa muito humilde, né, no início da minha carreira. E eu me lembro, uma coisa que me marcou bastante, assim, eu tinha uma calça marrom e uma camisa marrom que eu podia usar às segundas e quartas-feiras. E uma azul e preta que eu podia usar às terças e quintas. Na sexta eu repetia uma delas, não tinha jeito. Né? Não tinha salário, por 3 meses, né? Você começa numa agência sem salário, pelo menos era assim. Mas aquilo não ia, né, sem empecilho, eu falei, preciso atravessar por isso. E valeu. Né? Ali acho que foi uma segunda lição que eu aprendi, que é assim, você tem que ter muita vontade, não pode se abater, né? Vai para cima, porque a chance, né, de você se dar bem ou de alguém reconhecer o teu trabalho existe. Né? Então foi daquele jeito que começou. Mas a publicidade naquela época também era muito diferente. Né? Para você ter ideia, hoje a gente cria uma campanha, um anúncio, né? Você imprime, eventualmente encaminha para o cliente por e-mail, né? um JPEG, ou imprime e apresenta, né? Numa reunião, em prancha e tudo mais. Prancha, faz tempo que não vejo isso. Então, cara, eu vi isso na campanha que a gente fez para o Senac, eu estava no Senac ainda, que o Hernani Bucami, que é nosso diretor lá, de criação, não, vamos comprar umas pranchas lá. Sim, imprimia, montava na prancha. Para impressionar as pessoas lá. E naquele tempo, Eliseu, o layout era pintado. Você fazia uma espécie de uma montagem com xerox e coloria por cima. As pessoas não têm noção não. disso, sabia? Quem tá então, muito por isso que agora eu vou parecer muito velho agora. É nem noção Mas disso. foi em 90. E eu lembro que com isso, numa reunião que eu tive na Volvo, da portaria até o prédio onde tinha reunião, um lugar bem amplo, assim, aberto, e estava chovendo. E naquele dia eu coloquei a prancha em cima da cabeça para não me molhar, falei, vou chegar, né, sei que ir na reunião. E fui. Quando eu entrei na reunião, estava todo escorrido, né, porque era pintado com uma espécie de um guache, uma tinta assim. Manchou a camisa marrom, azul. Então era bastante diferente. Né? Também me lembro, aí em 92, quando chegou o primeiro computador na agência. Era na Sclan ainda, e um dia apareceu lá um Macintosh, um Applezinho, que era um quadradinho desse tamanho, e todo mundo ficava louco para usar, mas para jogar videogame, porque ninguém sabia operar, não conhecia um programa, um software, né? Isso foi em 1992. Não tinha o Illustrator naquela época. Não tinha, né? Talvez tivesse, mas né? A gente sabia o joguinho só, o asteroide ali. Depois, olha só, mais 2 anos depois, ou em torno disso, surgiu o celular, né? Que a gente não imaginava naquela época que viria a mudar tanto comportamento assim. Lógico, imaginava que era uma ferramenta bem poderosa de comunicação. Inclusive para uma arma, né? Pelo tamanho que era. Tá na cabeça de um. Não, e era um negócio, você entrava numa fila, né? Se habilitava e esperava ser chamado, né? Pela operadora para daí poder comprar um grande de um tijolo. Mas nem sempre teu amigo tinha né? O teu conhecido tinha um celular também. Então você tinha que esperar que ele também adquirisse e fosse chamado. E naquele ano também, em 94 mais ou menos, a gente começou a ter internet em agência. Né? Que a gente podia usar umas 2 vezes por dia, porque senão destruía a conta telefônica. Né? Ninguém ligava para você. Pois é. E a gente não tinha muita noção também assim, de que sites visitar, por onde ir. Né? Não existia naquela época, pelo menos, esses grandes buscadores, né? um Google, nem isso, um Alta Vista antes, enfim. Mas foi em torno dessa época, 1994. Então você vê como mudou.
né? Caramba. E essa questão, assim, como é a concepção de criar uma agência, assim, e como as pessoas fazem para escolher as agências que elas querem contratar? Eu tenho uma empresa que quer contratar uma agência. Então a primeira pergunta é, como quer criar uma agência, né? Você está com a 1098 aí, como que você essa concepção? Sim. Um mercado, às vezes, que é tão competitivo. É verdade. Né? E às vezes não é um mercado honesto. Né? Você vê brigador, né? Pra gente... Você vê muitas vezes o pessoal queimando preço. Sim, exato, isso acontece muito. Isso. E depois como que o cliente vai escolher uma agência, por exemplo. Sim. Eu vejo assim, montar uma agência é como montar qualquer outro negócio. Né? A responsabilidade é muito grande. Né? Você vai ter funcionários, você vai ter uma equipe, você vai ter clientes, né? Pelos quais você vai ser responsável pela comunicação deles. Então, isso é uma coisa de bastante responsabilidade. No meu caso, eu levei aí uns 15 anos, né, aprendendo, trabalhando em agência pequena, que é legal, em agência grande, que também é bacana, e vendo assim, o que funciona, o que eu gostaria de ter um dia na minha agência, né, e você vai separando aquele tipo de experiência para quando surgir a oportunidade. E como eu sempre fui da área de atendimento, eu sempre tive com a barriga no balcão, né, na frente. Essa é a minha área também. Pois é. E daí você ouve muito, né, o cliente dizer, olha, eu gostaria de uma agência mais ágil, ou de uma agência que entendesse melhor, né, o meu briefing, ou de uma agência que visitasse mais as minhas lojas, visitasse os meus gerentes, enfim. Isso tudo eu levei em conta, né, na hora de montar a minha agência. Também é uma outra lição que a gente tira, que é assim, não adianta você montar uma agência de publicidade ou qualquer outro negócio, na minha visão, sem você ter um diferencial, né? Existe muito concorrente por aí, o mercado é imenso. Né? Podia ser antena, mas ali você tem o Google. Pois é. Hoje, Agência Curitiba. Que é muito maior. Né? Só no Sinapro são 44 agências cadastradas, mas existe uma infinidade de outras menores que não são cadastradas, né? Afiliadas. Então, assim, você precisa de um diferencial. Né? Dizer assim, a minha agência é mais criativa... Então, não existe mais, isso é default. Né? Eu não espero outra coisa que não tenha, a não ser que a agência seja criativa. Que é igual qualidade, né? Exatamente. Eu tenho qualidade, tipo assim, óbvio. Hoje em dia não é mais diferencial ter qualidade. Não, nenhum, né? Tem que ser uma qualidade intrínseca. Então, assim, para montar uma agência, a gente levou em conta, né, como é a minha empresa hoje, a 1098, alguns diferenciais. Então, por exemplo, né, não vou entrar em todos, mas a gente sempre atende o cliente com um dos sócios. Né? Ou eu, meu sócio, que é diretor de criação, é sempre nós que estaremos atendendo os clientes. Que bacana isso, pois é. Né? Eu digo assim, eu não sei, né, se eu sou melhor ou pior do que um atendimento executivo, mas pelo menos por ser o sócio, né, por ser uma das pessoas ali da agência, um dono, a gente consegue decidir mais rápido, às vezes entender. E é isso que é muito importante. Assim. Eu tinha essa dificuldade quando eu trabalhava em agência em atendimento, porque o cliente você é o atendimento. O cliente quer a resposta tua. Que você resolva. Exato. Ai, meu Deus, eu tenho que ver. Ele... Não, e você também, bacana isso. Eu lembro assim, de alguns casos, em algumas das agências, né, onde a gente passou, do cliente ligar com uma necessidade, por exemplo, preciso fazer um ajuste no comercial. Né? E o atendimento, ou o assistente, que às vezes é quem está atendendo, diz para ele, olha, então coloca no e-mail, por favor, oficializa um briefing, né? Me encaminha o briefing, aí eu faço um debriefing, te mando para você ver se está certo, aí entro na criação. Aí a criação me dá um prazo, eu te devolvo o prazo. Aí acabou já a necessidade, né? Você imagina se isso não faz sentido, né? Ou faz numa agência burocrática, enfim. Eu acho que o mercado não quer isso, que é uma agência que seja, né, mais ágil. É porque o mercado está muito mais ágil hoje em dia. Você tem que ter muito agilidade. Mais, exatamente. Né? Você tem que ter essa massa de manobra, assim, porque de repente você faz uma coisa, quando a gente faz outra, você tem que atacar. Exatamente. Né? Está monitorando, né, o mercado, mas enfim, é bastante complicado. Bom, deixa eu continuar. E como é que, né, o mercado, como é que os clientes escolhem uma agência? Eu acho assim, são vários motivos, né, que levam uma empresa a escolher uma agência. Um deles, por exemplo, é o histórico dessa agência. Né? Vamos supor, a gente tem no mercado algumas agências bastante tradicionais, bastante antigas, então esse é um elemento que muitas empresas vão levar em conta. Um elemento bastante válido. É porque uma solidez, não vai quebrar. Exatamente. Porque tem muito isso na agência, não vai quebrar. Já atendeu clientes muito grandes, exigentes, né? Então vai cuidar bem. Só que às vezes você vai ser um cliente pequeno, né? Dentro de uma estrutura assim, maior ou tão tradicional. Que é engraçado isso, são parênteses assim. Às vezes o cliente ele tem essa inocência de que ele vai pegar uma agência que ele
sabe, ele tem que entender qual é a agência que ele precisa. Sim. E não, de repente, escolher. É igual aquele cliente que você dá uma dó. Você sabe que o seu foco é fazer tabloide, cara. Mas não, ele tem aquela ilusão que ele quer fazer um comercial Uma grande no campanha. Jornal Nacional e tal, mas Pois é. você não vai falar com ninguém. Mas ele tem essa noção. Eu acho assim, é um momento tão importante, né? Uma agência é um parceiro tão estratégico para uma empresa que vale a pena você, né, usar alguns critérios para escolher. Hoje em dia tem um que é muito forte, que é o fator econômico, né? O critério, você até comentou na nossa introdução ali, financeiro. Tem muita agência, né, que na ânsia, né, de pegar um cliente vai fazer qualquer negócio, que às vezes também acaba sendo ruim depois, porque como é que mantém esse cliente dentro de uma estrutura, né? Às vezes, para entender uma empresa só, você precisa 5, 6 profissionais, né? A conta não fecha, né? Eu acho assim, que você tem que, primeiro, né, se eu pudesse dar um conselho, uma sugestão para escolher uma agência, uma mais básica é ver se o santo bate, né? É você visitar a agência, né, olhar nas pessoas, ter esse olho no olho, o contato e ver assim, puxa, as pessoas estão comprometidas, né, com o negócio delas primeiro, elas acreditam em publicidade, gostam, se encantam ainda, tem aquela coceira, né? Tem muito isso, porque você vê que se perde. Tem, né? Às vezes você entra né, vai trabalhar, leva a tua conta para uma agência, mas parece às vezes um hospital, uma coisa muito formal, né? Enfim, não que não funcione. No né? máximo uma Mas, balinha em cima da mesa da secretária. uma sala de reuniões bonita, né? Eu levaria muito em conta, né, esse critério, que é a empatia, né, a facilidade de contato, enfim, essa coisa de bater o santo. Acho que outro fator também bastante importante é ver no que a agência é especialista, né? E é necessário que a agência seja especialista em alguns caminhos aí de mercado. Se ela é mais especialista em varejo, né? Ou, né, na área educacional, enfim. Existem, né, agências já com DNA mais específico, que eu acho que é importante levar em conta também. Né? Bacana. Fazendo um intervalo, já voltamos? Vamos? Já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos.
Estamos de volta com o Café com Gestão. Direto assim, Sérgio, quais departamentos de uma agência e seus papéis? Assim, vamos falar daquela briguinha do atendimento com criação? Eu sou atendimento, né, cara? Assim, não, porque o atendimento é o cara que vai lá, é o cara que se esforça, brifa o cliente, leva o cara pra almoçar, leva o cara... É quase uma esposa, né? Pra jantar, toma champanhe com o cara, duro, o cara faz tudo, daí vai pra criação e tá lá, eu sou... E leva a e no final, que vai, você tá louco, tá incompleto, não sei o que lá. E você fala, não, nesse prazo? O cliente queria tal coisa. Não, mas tá louco, o cliente sabe de nada. Pô, mas o prazo tá muito curto, porque é criação. Nossa, meu Deus do céu. Porque o cliente não quer, o cliente não tem noção. É isso que é engraçado, as pessoas não têm noção do trabalho dos outros. Sim. Pra você criar uma logomarca, você leva um trabalho imenso. O cliente não tem essa noção. Até que ponto ele tem que ter essa noção, não ter, mas são coisas que levam. Então, fala desses departamentos e essas brigas. Essas rixas históricas, né? Criação. E eles ganham os prêmios. E ainda ganham os prêmios, né? Ganham os prêmios. Mas tem alguns já na nossa área, alguns prêmios para atendimento. Mas isso é um pouquinho histórico ou folclórico, né? De fato, teve no passado, né? A departamentalização das agências, onde procurava-se interferir o mínimo possível um departamento, né, em outro, tentando uma fluidez melhor, talvez, enfim. Hoje isso mudou um pouco, né? Pelo menos na minha empresa, a integração é máxima, né, de todas as áreas. Então isso que tu comentou, felizmente ali não acontece. O cliente tem ideia, né, porque ele conversa com o diretor de arte para saber, por exemplo, como é que está o job dele. Ele pode, lógico, falar comigo, né, mas ele tem total liberdade, total acesso de ligar direto e falar com o diretor de arte, né? Como é que está indo, quer uma referência, né, e tudo mais. Por um lado, existe uma certa interferência no nosso trabalho, né? Mas acho que o ganho é maior. Por quê? Porque o cliente se sente bastante satisfeito com esse contato, né? E passa a conhecer, às vezes, essa questão de prazo, né? Ouve do diretor de arte e fala assim, ok, chegou hoje o job, né? Eu preciso de uns 3 dias, pelo menos, para trabalhar nessa marca, né? Nessa reestilização e tudo mais. Quanto à estrutura de agência, né? Ela vai depender também do foco de mercado onde essa agência está atuando, né? A grosso modo, ou pelo menos uns 4 departamentos, uma agência tem que ter, né? Vamos dizer assim, de entrada, né? O departamento de atendimento, que é aquele... Exatamente. Né? Que é o que traz o dinheiro. Que traz o dinheiro, segura os clientes, né? E participa do almoço. Mas é o contato com o cliente, né? Embora, às vezes, como eu disse, a gente permita, né? E tenha essa integração com outras áreas, mas o atendimento centraliza isso, né? Você vai ter referência, né? Exatamente. E normalmente, né, você tem algumas pessoas com mais experiência de mercado. Então, ele, quando passa um job já para criação, ou para mídia, para produção, ele agrega a experiência dele, né? Se for um pedido, por exemplo, de um folheto a um filme, a um comercial, né? É esperado que o atendimento coloque um pouquinho da experiência dele, de pelo menos um caminho a se seguir. Porque não é só preencher o briefing. Não. Só fala, pô, fazer briefing, galera de criação, é uma arte. Fazer briefing é um trono, é uma arte. E eu me lembro de algumas agências onde a gente passou, cada uma tinha um modelo de briefing. Né? Não é uma coisa que exatamente. E a gente tentava sempre integrar, ter o melhor modelo, mas isso também tem um limite, né, para não burocratizar muito, mas ajuda. A gente precisa também, numa agência, certamente, um departamento de mídia. Né? A mídia é quem vai dizer, não só para a agência, mas para o cliente, o caminho a se seguir em termos de opções, né? Aonde está veiculando um comercial, onde está veiculando um spot de rádio, né? Um portal, um blog, enfim. A mídia é quem nos dá, né, essa certeza. E hoje, uma área muito importante, né, o departamento de mídia, porque trabalha com a verba. Né? A gente precisa fazer mais, normalmente com menos, menos, cada vez menos. Mais com menos. Né? Então, a área de mídia é uma área muito importante. A gente precisa da criação também, né? Ter alguém com quem a gente possa contar umas piadas ou se divertir um pouquinho lá dentro. Né? É muito divertido, né? Eu lembro, e é uma área muito, muito bacana também. Né? Das últimas agências com que eu trabalhei, assim, tinham profissionais incríveis nessa área. Eles são artistas. Vamos dar uma mão palmatória. Os caras são, assim, eles são realmente alguns, assim, são realmente artistas. Assim, não, tem gente muito boa. Muito boa. E o legal é que, de alguma maneira, você pode aprender, né, com outras pessoas, e você ter essa interação com gente de criação é muito legal. Acaba te abrindo a cabeça para muitas outras coisas. E hoje, Eliseu, o pessoal de criação também mudou muito. Né? Eu vejo, por exemplo, o meu sócio, que é um diretor de criação,
Ele gosta de ir no cliente apresentar a campanha, né? Antigamente eu não gostava. Pois é, muito eles isso, ficavam, né, essa barreira. para dentro, isso, na sua cancha ali, no seu campinho. Hoje não, ele gosta desse contato com o cliente, ele tem interesse em saber por que está vendendo ou por que não está vendendo, né? Porque é lógico, isso vai facilitar de alguma maneira o trabalho dele, vai fazer com que seja mais assertivo, né? A criação na qual eles estão trabalhando naquele momento. E também tem uma outra área que é bem comum em agências, que é uma área de produção, né? Que vai viabilizar aquilo que foi concebido, né? Que vai gravar o comercial, que vai imprimir o folheto, que vai colocar a lona ou o cartaz de outdoor, entregar para a mídia, enfim. Então, pelo menos essas áreas, né? Mas é lógico, se você tem uma empresa, né, uma agência de publicidade mais focada hoje no online, talvez você precise, né, ter muito um departamento de conteúdo dentro, com um redator, um repórter, um blogueiro, né, algo mais específico assim. Mas, a grosso modo, né, criação, atendimento, mídia e produção, você vai precisar. E eu perguntei por que 1098? Putz, isso é um segredo guardado há 10 não vai contar chaves. pra gente? A gente não pode contar. A gente fez um pacto, um trato no começo, que assim, a gente não revela o nome, mas é um nome que tem uma história. Num próximo, quem sabe. Próximo, quem sabe daqui. No próximo eu te conto. Tá, beleza, então. É igual o Massa Tiririca, né? Eu vou falar, vou ver se eu posso falar. Então, assim, o perfil do profissional da propaganda, assim, você falou como a gente lembrou da década de 90, uma galera assim, que você fala, pô, vou passar um fax, cara, nossa, o que é fax? Você tem uma história de aula assim, fax, o que é fax? Exatamente. Cara, porque quando meu irmão tinha um bip. Nossa, olha só, bip. Eu não lembrava do bip, é verdade. Cara, hoje em dia, mas era o bip, cara, você começa a pensar, e como que é esse papel moderno, assim, profissional de propaganda? Porque muitos alunos aqui tem um curso de comunicação social, propaganda, e tem uns cursos de marketing também, que é mais voltado para atendimento em si. Então, qual é esse perfil? Você, como gestor de uma agência, que você procura? Pois é, o perfil tem mudado ou tem evoluído, né? Entre essas lições, né, que a gente aprende, eu dou muito valor a conversar com todas as pessoas, pelo menos que entram em contato com a agência, que procuram a gente ali, né? Eu tento, de alguma maneira, entrevistar, orientar. E a gente vê que as pessoas hoje têm um perfil um pouquinho diferente. Mas, né, aquela pessoa que tem a curiosidade, né, aquela pessoa que não se acanha, que é mais extrovertida, que tenta, né, ampliar ao máximo o horizonte cultural dela, acaba tendo vantagem, né? É lógico, o conhecimento, né, técnico específico é muito importante, né? Ele é a base, ele vai te dar garantia para você entrar na agência, para não cometer grandes erros, né? Para fazer... Eu lembro que eu não sabia que era FII mensal quando eu entrei na agência. Então, meu Deus, não, esse cliente é de FII. FII? O que será que é isso? É uma ferramenta, nossa, né? Então... Tem que fechar negócio com FII mensal. Beleza, vou lá. O que é FII mensal? Porque, né, muitas das coisas você vai aprender, né, na faculdade, no curso, no dia a dia. Agora, outras, né, efetivamente, só estando no negócio. Eu acho assim, você precisa ser, de alguma maneira, muito generalista, né? Conhecer ao máximo de outras áreas. E hoje isso é facilitado, né? Com tecnologia, permite que a gente, né, conheça diversos segmentos, se interesse por outras coisas. Eu acho que isso vai acabar te ajudando. Cada área, né, acaba também de uma agência te demandando um pouquinho mais de conhecimento, né? A mídia vai te exigir um pouquinho mais de conhecimento analítico, né? A criação, né, que você tem uma bagagem mais ampla, enfim. Mas, na minha opinião, e eu te confesso, assim, acho que 99% das pessoas que eu contratei já, o currículo contava 5%, né? Uma experiência anterior ou a formação. A entrevista, a conversa conta muito, né? Eu lembro quando a gente conversou, né, de você chegar assim e falar, eu gostaria de uma oportunidade, né? Eu falei, foi bem... Pois é, e você vê a pessoa assim, vibrando, né? A pessoa querendo alguma coisa, isso já é um grande sinal para a pessoa que se dá bem. Eu tenho até hoje o portfólio que você me deu. Olha que bacana. Lá em casa, guardado. Eu mostro para os alunos, quando eu dava aula de mídia aqui na faculdade. Na parte de mostrar para o pessoal, tá guardado até hoje. Lá. Olha só, e aquele portfólio, né,
de acordo com o pessoal de criação, era para ser dado não só para cliente ou para prospect. Você me deu, né? cara. Porque Pois assim, o troço era, assim, hoje a intenção que foi muito caro. Você tinha lá o V localizado, tinha Exatamente, a textura, que é para mostrar para o cliente como que é o seu trabalho. Alguma assim, das coisas que você faz, cara, né? É verdade, junto com os meus livros. Pois é, não, e às vezes algumas pessoas, né, chamam tanto a nossa atenção que a gente fala assim, puxa, vamos tentar, né, ajudar ou contribuir ou aguçar mais, provocar, né? Então assim, o perfil do publicitário passa muito, né, pela área técnica, pelo conhecimento técnico, mas passa muito também por aquilo que ele transmite numa conversa, pelo que ele é no dia a dia. E eu acho assim, você tem que arriscar, você tem que cometer erros, você tem que se interessar, você tem que fuçar, né? Eu não espero alguém em publicidade morno, né? Talvez até frio, mas frio ou quente, mas não, né? Alguém morno não vejo em propaganda. Bacana. E assim, lidando com expectativas, a vida real dentro de uma agência, porque assim, eu trabalhei na agência durante 1 ano, antes de estar no Senac, entrar aqui. E assim, eu lembro que você pensa na agência, é uma festa, é só festa, enche a cara. E nesse 1 ano que eu fiquei na agência, teve um momento de, que bacana. Um só, olha só. Que foi um momento que a gente fez um making off para escolher, foi um processo seletivo para escolher modelos de cabelo. Olha só. Ali no hotel aqui, não sei que nem existe mais esse hotel. Então foi um monte de mulher linda, assim, meu Deus Fantástico. do céu. Esse dia valeu E era tudo. pra arrumar o cabelo, elas iam com a roupa toda, assim, meu Deus do céu, cara. Foi o dia que eu fiquei no auge da minha vida, assim, cara, que dia bacana, assim, um dia de festa que teve. Então foram os 364 dias de pauleira, de apanhar, Sim. de cliente e um dia de diversão. Um dia de... Então pois como que é trabalhar? Porque tem muito esse mito, eu assisto Mad Men. Olha só. E essa ideia, porque assim, eu sou puxado por agência, né? E a ideia de, a questão charmosa. Do glamour, né? A questão do glamour, no publicitário, tem todo esse perfil do cara, ter barba grande, Exato. poder andar como ele quiser Fica andar. tranquilo, É muito né? mais tranquilo. Fico brincando, eu dou aula assim, calça jeans normal, aqui, curso de gestão de marketing. Sim. Se eu fosse um direito, os caras me batiam. Perfeito. Então, assim, essa liberdade, qual que é a expectativa? Como que é essa vida real? Porque às vezes a pessoa pode se enganar, ela acha que Pode, é uma coisa. né? E é engraçado, porque até hoje engana algumas pessoas, né? Eu confesso que quando eu comecei, né, uma parte do que me levou a entrar na área era isso, né? A imagem, de agência, de felicidade o dia inteiro, de festas, alegria, modelos, diversão, piada, né? E muito dinheiro. Né? Bom, passado esse tempo todo, né, eu consegui muitas piadas. O dinheiro ainda não veio, não está vindo, mas assim, existe realmente uma diferença. A publicidade, né, agregou bastante glamour. Talvez existam algumas agências, a gente vê às vezes, recebe um e-mail, né? Olha, essa agência é fantástica, a sala deles, o escritório não sei aonde, tal qual o Google, né? As unidades, enfim. Que dá uma dó também, o cara pensa assim, porque o Google lá não tem horário, pode levar cachorro, mas o Google tem meta. Mas tem, exatamente, fica na tem tua todo cabeça. um outro lado. Cara, assim, você tem que entregar o que você O tem que resultado, produzir. senão a fila anda e você... 30 na tua vaga. Exatamente. Assim, então dá essa ideia de, não, lá, vou levar meu cachorro pra passear. Tipo, não é assim. Sim, não é. Em agência, assim. não é. Em agência, a gente vê assim, é lógico que por ser um ambiente, né, onde a gente trabalhe mais com a questão de criatividade, você tenta evitar algumas ferramentas, alguns perigos assim que inibam essa criatividade, né, que acabam tolhendo ela. Então a gente tem um horário mais flexível, né, é verdade. A gente tem um clima que é muito mais leve, né. A gente eu te confesso, 1 ou 2 vezes por dia, que o turma da criação grita para a gente, para todo mundo correr num dos monitores maiores e assistir um Porta dos Fundos, um Fail, né? Alguma coisa assim. Os vídeos engraçados. Para dar risada, enfim. Né? E depois sai todo mundo, vamos tomar um café, enfim. Então, existe, de fato, um clima um pouco diferente. Né? Mas como você falou, a gente tem meta também. Né? Um pessoal de criação, e quando eu comecei lá atrás, em 90, existia alguns criativos, algumas lendas assim da publicidade, que de fato ficavam esperando vir a inspiração. Né? Ele tinha a maquininha de escrever dele ali, eu lembro, a gente via alguma, nem vou citar nomes. Exatamente, mas ficava ali, dava uma volta, às vezes tomava um trago, fumava um cigarro, dentro da agência, que nada era proibido, e de repente montava um texto. Né? Hoje não, hoje o criativo começa o dia com 3 ou 4 jobs na mesa dele, né? Que ele precisa dar conta, né, no dia ou nos próximos dias. Se ele fizer correndo, né, ou de alguma maneira mal feito, aquilo vai voltar. E né? é retrabalho. É retrabalho, é custo, né, é rentabilidade que cai.
Sem falar na frustração interna, né, de você ver o teu trabalho voltar. Então, assim, exige bastante, né, dessa responsabilidade no dia a dia. Por outro lado, eu acho assim, como o ambiente acaba sendo um pouco mais gostoso, as pessoas se dedicam mais. Então é comum, né, embora não rotineiro, mas às vezes você trabalhar um final de semana, né, uma concorrência, às vezes você pegar para entregar um outro job, uma campanha maior, ficar um pouquinho até mais tarde, né? Isso existe sim, mas as pessoas, pelo menos, né, por onde eu passei, encaram com naturalidade ou com maturidade. Sabe assim, não, é momentâneo, né, e é por um grande resultado, por uma causa, e eu tenho uma série de outras benesses, né, que acabam compensando, né? Agora, o número de festas diminuiu muito, né? Isso eu acho que a gente perdeu um pouquinho. As modelos foram embora. As modelos, os testes de modelos, né? Enfim. Porque hoje em dia, a gente tinha bastante fotografia, você tem banco de imagem muito mais barato. Pois é. Não se produzir aquela foto, aquela modelo. Não, pega um banco de imagem, é mais barato. Sabe? Baixa lá já, né? É verdade. E por fim, esse livro que você pra gente aqui, abrir uma agência agora. Então, esse livro, o Sinapro, né, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, o Sinapro aqui do Paraná, entrega para todo empresário, para toda agência que está começando, né? E para quem, né, pensa em abrir uma agência e ter seu negócio próprio, o Sinapro é um ponto de partida interessante. O SEMP também, né, o Conselho Executivo de Normas Padrão, que regulariza e regulamenta, né, a nossa profissão. No site do SEMP, por exemplo, você encontra o código de ética, né, de conduta do publicitário, isso é bastante importante. O código da relação entre agência e cliente, né, porque tem questão financeira, questão contratual, né? E às vezes a questão ética, você tem informações privilegiadas do cliente. Exatamente, né? E o relacionamento, assim, hoje você está trabalhando com esse cliente, amanhã talvez não, né? Ética também na remuneração com relação aos veículos, né? Porque circula dinheiro dentro da agência, enfim. É necessário que você tenha todo um caminho, uma orientação nesse sentido. Então, Sinapro e SEMP, né, são dois pontos assim de apoio para quem está começando em publicidade, como, né, dono de agência, né, que é um negócio bastante interessante, né? Se não iniciar já, mas um dia chegar, né, a ter uma agência, é uma experiência muito legal. Que bacana. Então, Sérgio, te agradecer. Eu que agradeço. Por ter vindo. A gente também, é engraçado essa parte do programa, que eu estou mandando tudo via Facebook, né? A gente aí você manda depois o e-mail oficial, né, tudo pelo Facebook, pelos contatos. Agradecer por participar aí do programa, por trocar essa experiência, bate-papo muito gostoso e te rever, que a gente não se vê desde 2000. Né? Vida muito corrida, desde 2009. Olha. Vida muito corrida, mas... Eu que te agradeço, né? Desejo sorte com o programa. Comecei a curtir e acompanhar. Acho muito legal. Então, boa sorte. Obrigado pelo convite. Já fica o próximo convite para a gente falar de outra coisa. Vamos focar no atendimento agora. Isso. Vamos criar um sindicato do atendimento agora. Pode ser. E para eu contar por que 1098. Beleza. Valeu, Sérgio. Obrigado, cara. Tchau.